Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E hoje eu tô com ele que vocês já estão cansados de ver por aqui, Edson Loturco. Fala, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para uma missão super importante. A gente já falou sobre vários assuntos nessa primeira temporada, né? Vocês já estão escolados aí em reprodução assistida, mas nesse episódio a gente decidiu falar um pouquinho sobre o futuro da reprodução. O que será que está por vir aí em termos de tecnologia, de avanço científico? E ninguém melhor do que ele, né? O cara aí da metabolômica das células-tronco, tá até famoso agora em relação a isso, para bater esse papo com a gente, né? Então, Edson, vamos começar falando um pouquinho sobre a tal da história do rejuvenescimento ovariano. Isso existe? O que é? Explica um pouco pra gente. Tem uma lenda... Eba, café chegou. Ótimo, perfeito. Bem na hora boa. Vem aqui trazer o nosso café, que tá bonitinho. Só pra você aparecer, que tá super chique. Adorei. Tá estiloso. Dá um oi pro pessoal. Obrigada. Abaixa um pouquinho aí pra dar um oi pra turma. Eu que tô fit hoje, não é o Edson? Ah, é verdade, Inverteu. Tô sem bolachinha. Não, café sempre é hora de tomar café. Então bora, Edson, fala aí pra gente do tal do rejuvenescimento ovariano, o que é isso? Vamos lá, na verdade assim, tem uma moda, o pessoal marqueteia tudo, né? Gourmetiza, né, tudo. O termo rejuvenescimento ovariano nada mais é do que você tentar recuperar uma série de folículos que não iriam crescer. Eles iriam entrar em atresia, que é o nome, ou seja, eles iriam acabar morrendo ao longo da vida da mulher e fazer com que esses folículos deem óvulos, e óvulos bons, e produzam embriões bons, e essa paciente consiga engravidar, essa mulher consiga engravidar. Mas eu acho que o termo rejuvenescimento, ele não se aplica a tudo do que se fala. Então a gente tem desde a aplicação de hormônio de crescimento até célula-tronco. Tá. Então, tudo isso a gente pode colocar, teoricamente, dentro do rejuvenescimento ovariano. A primeira técnica que a gente fala de rejuvenescimento ovariano, se é que rejuvenescimento é um termo correto, né? Mas a primeira técnica que a gente fala é o GH. Hormônios que vão, não só o GH, a testosterona, tem outros hormônios, mas hormônios que vão fazer com que melhore ou aumente a produção de fatores de crescimento parácrinos ali no ovário, ou seja, dentro do ovário, para que esses folículos sejam recrutados e ela consiga responder melhor à estimulação ovariana controlada. Só tem um problema, que não é para todo mundo e nem todo mundo responde. Exato. É importante deixar claro que toda técnica, não existe pílula mágica, não existe uma técnica que se aplica a todo mundo. Universal, né? Não existe uma técnica universal. Não existe. Tudo não é bom para todos. Então, essa técnica, ela já é utilizada há alguns anos, já tem bastante gente. Já caiu na prática clínica, já caiu na prática clínica, mas nem todo mundo responde. E a gente não sabe qual é a paciente que vai responder e qual a paciente não vai responder. E é legal, eu acho, que a gente falar, né, que a gente trouxe o futuro, mas como você falou, tanto o GH como a testosterona já tem sido utilizado na prática clínica em alguns cenários específicos. E é importante a gente dizer que por mais que a gente tenha artigos que sustentem, né, o uso do GH, o uso da testosterona, que mostrem talvez um benefício em algumas pacientes, a gente ainda tem dificuldade de padronizar a dose, de padronizar a via de administração. Então, quando a gente fala futuro, eu acho que é mais pensando nisso, né? Tentar entender melhor quem é a paciente que vai ter benefício dessas terapias adjuvantes e como fazer isso de uma forma um pouco mais padronizada e coerente. Exatamente. O ser humano ele tem a mania de achar que quando tem uma técnica nova, é maravilhoso, olha. E aí, às vezes, o criador se apaixona pela criatura justamente porque ele já utiliza. E muitas vezes tem um negócio que chama viés de confirmação, ou seja, o cara usa, deu certo em uma paciente, vai dar certo em 5 não deu, mas ele falou, não, isso é porque aquela paciente não respondeu bem. Então ele cria situações ou cria motivos para falar o porquê não deu certo. Tinha um ex-chefe meu que falava o seguinte, isso é bom. Eu falava, isso aqui é bom, jovem, né? Idealista. Isso aqui é bom, nós vamos fazer. Ele falava assim, bom para quem? Bom para quem? Exato. Ele sempre me perguntou isso. E hoje eu entendo que a gente tem que entender, é muito mais importante do que a técnica em si, você entender para que essa técnica se aplica. Não existe técnica boa ou ruim. A técnica é uma ferramenta. É uma ferramenta.
A ferramenta, ela não é boa ou ruim. A ferramenta é uma ferramenta. Agora, se ela é utilizada de forma boa, você sabe para quem utilizar. Se ela é o papel do profissional, né? Exatamente. E aí cabe ao profissional. Uma outra técnica que é utilizada, que aí já parte para um pouquinho mais, que a gente chama de rejuvenescimento, é o congelamento de tecido ovariano. Né? Congelamento de tecido ovariano, ele está entrando, na Europa já tem bastante gente que faz, Estados Unidos está começando a ter um pouco mais de frequência, tem algumas clínicas que já fazem. No Brasil ainda é muito incipiente, mas vai começar logo o congelamento de tecido ovariano. Esse congelamento de tecido ovariano ele serve para duas coisas. Ele serve para preservar a fertilidade, ou seja, você congelando o tecido ovariano antes e reimplantando esse tecido depois, você consegue, na maioria das vezes, para as pacientes corretas, recuperar o potencial. E para uma outra coisa, que é preservar, na verdade, é adiar, nem preservar, mas é adiar a menopausa. Então isso faz com que adie a menopausa. Então tem duas funções principais do congelamento de tecido ovariano. E aí a gente está chamando um pouco de rejuvenescimento, mas na verdade é uma preservação da fertilidade misturada com rejuvenescimento. E só para contextualizar, né? Hoje eu que estou de tradutora, tá, gente? Para contextualizar essa questão do tecido ovariano, a gente ainda vai trazer um episódio sobre oncofertilidade. Aliás, é um episódio super esperado pela gente, né? Mas qual que é a ideia para vocês entenderem? Às vezes, tem algumas situações em que a gente... poucas, né? Mas algumas situações que a gente não tem tempo de fazer a preservação da fertilidade de forma tradicional com estímulo ovariano. Ou que a gente não consegue, a gente tem uma limitação, por exemplo, pacientes muito jovens, crianças, adolescentes, que ainda não entraram ali na menacme, a gente não consegue fazer o estímulo, né, ovariano, e essa paciente precisa congelar, às vezes, esses óvulos, pensando que ela vai passar por uma quimioterapia, uma radioterapia, isso pode prejudicar o seu potencial fértil no futuro. Então, nesse cenário, o congelamento ovariano é super interessante. A gente tira um pedacinho do ovário, congela esse pedacinho e depois transfere de volta para a paciente. E se você pensar, por exemplo, numa criança, né, que vai aí ter um prejuízo da sua função ovariana, pode até entrar em falência ovariana prematura, ela entra na menopausa na infância, na adolescência. Então, recuperar essa função endócrina, ainda existem limitações, né, por pouco tempo, mas isso é uma questão de técnica e de evolução, para a gente conseguir tanto essa função endócrina como essa função de preservação da fertilidade, né? Então, só é para traduzir a função do congelamento. Exatamente. Em crianças e pré-púberes, que a gente chama, né? Se congela o ovário inteiro, dependendo do tamanho do ovário, né? Então, dependendo da idade, dependendo do tamanho do ovário, muda a técnica. Mas nada mais é do que você conseguir preservar a fertilidade dessa criança para quando ela estiver na vida adulta, ela receber de volta esse ovário e ter uma vida normal, uma vida familiar, uma vida reprodutiva. Hormonal, endócrina, né? Hormonal e endócrina normal. E quem sabe se não evolua no futuro, o que você falou da menopausa, né? Eu acho que essa é a ideia, que as mulheres guardem um pedacinho dos seus ovários para depois usar como reposição autóloga, né? Ao invés da gente dar remédio na reposição hormonal, você usar a sua própria produção hormonal ali depois da menopausa. Que é isso que está se fazendo na Europa e nos Estados Unidos. Sim. E que deve vir para o Brasil em breve. Muito rápido, muito rápido. Um outro... vamos dizer assim, rejuvenescimento ovariano, que se fala muito, é a utilização de PRP. O que é o PRP? Plasma rico em plaquetas. Ainda está só no âmbito da pesquisa. Ainda é experimental, né? Ainda é experimental. Agora eu vou começar a falar das técnicas um pouco mais experimentais. Porque até agora a gente falou de coisas clínicas, né? O congelamento já não é mais considerado experimental. Exatamente. E o uso das medicações adjuvantes, como GH, testosterona, a gente até explicou que já caiu aí na prática de muita gente. Exatamente. Hoje já se faz na clínica essas duas técnicas que a gente... já é recomendável até pelo Colégio Americano e pelo Colégio Europeu. Agora é a parte um pouco mais experimental, que eu acho que vai demorar um pouquinho mais para chegar de forma oficial. E no dia a dia, né? E no dia a dia do consultório. Que é o PRP, plasma rico em plaquetas. O que se faz com plasma rico em plaquetas? Tira o sangue da paciente, faz uma técnica para separar essas plaquetas. As plaquetas são componentes que tem no sangue. E esses componentes que tem essas plaquetas, elas produzem fatores de crescimento.
Elas têm lá guardado dentro dela fatores de crescimento. Tem um pouquinho só, mas tem fator de crescimento. Uhum. E aí, quando você injeta isso no ovário, o ovário essas plaquetas tendem a liberar esses fatores de crescimento e melhorar o recrutamento folicular e, consequentemente, a ovulação, consequentemente, a resposta ovariana e o número de óvulos. Então, o PRP ele pode ser aplicado em ovário para melhorar e, teoricamente, rejuvenescer o ovário. O mesmo problema do GH. Uhum. Você utiliza o PRP para aplicação no ovário, mas você não sabe qual paciente vai responder bem, qual paciente não vai responder bem. E uma coisa só para deixar claro para quem está ouvindo, e até uma dúvida, a ideia aqui, só para ficar bem claro na cabeça, não é que eu vou fazer mais óvulos, não vou produzir mais óvulos. Como a gente sempre falou em todos os episódios, a gente tem uma sacolinha, a gente nasce com a nossa sacolinha com todos os óvulos dentro. O que todas essas técnicas buscam é melhorar o recrutamento. É eu conseguir pegar mais óvulos da sacolinha que eu já tenho, certo? Exatamente. Na verdade, assim, a gente entra com a paciente, a gente não, né? A mulher, ela nasce com um número finito de óvulos. Sim. Ela vai perdendo isso ao longo da vida e a gente recruta aquele restinho ali da sacola que tem, como você disse, né? Uhum. Aquele restinho para tentar colocar eles como folículos antrais e eles serem responsivos. Viáveis, né? Responsivos aos hormônios e produzirem óvulos viáveis. E o PRP, ele tem se mostrado promissor nessa situação. Uhum. Porque o que parece é que o número de pacientes que respondem ao PRP é um pouco maior do que o número de pacientes que respondem ao GH. Uhum. Então é um pouquinho melhor. A gente não sabe o quanto é melhor e não sabe se é melhor de fato, porque ainda precisa bastante estudo em cima disso. Agora, uma outra técnica mais promissora ainda, que aí já está bem avançada e só que tem um viés ético muito grande, é a utilização de células-tronco, né? Hoje em dia já se faz células-tronco de menstruação. Ou seja, você não precisa mais fazer coletar medula, você não precisa mais coletar o cordão umbilical, você não precisa mais coletar a polpa dentária. São fontes de células-tronco, são fontes muito utilizadas, cada uma tem a sua função. Uhum. Entretanto, para esse tipo de função, que é colocar essas células-tronco no ovário, Uhum. dá para fazer com célula-tronco de menstruação. Então, o que a gente observa? A gente observa que a célula-tronco ela produz muito mais fator de crescimento, pelo menos 100 vezes mais fator de crescimento do que o PRP, do que o plasma rico em plaquetas. Então, o ovário tende a responder muito melhor. Hoje são muito poucos trabalhos que tem em humanos, mas em animais a gente tem bastante trabalho. E aí o resultado é muito promissor. A gente mesmo nosso grupo publicou um trabalho no Congresso Americano de 2018, onde a gente pegou 29 animais, 29 vacas. A gente coletou os óvulos dessas vacas durante 3 meses, aplicou a célula-tronco e depois coletou mais 6 meses depois. E a gente teve um aumento em torno de 50% a 60% na produção de folículos, 40% na produção dos óvulos dessas vacas. E uma coisa que surpreendeu a gente teve muito mais qualidade embrionária. A gente melhorou a qualidade do embrião. Então, o que parece é que a célula-tronco, além dela melhorar o crescimento dos folículos e o número de óvulos, ela também melhora a qualidade desse óvulo. Aí sim faz sentido o termo rejuvenescimento, né? Eu acho que de tudo que você falou agora, eu acho que é o que traz mais o conceito de rejuvenescer um ovário. Porque a gente já falou N vezes que com o tempo, além da quantidade, o que a gente mais tem impacto, né, é na qualidade. Então acho que agora fez mais sentido para mim o termo rejuvenescer. É esse mesmo. Aí sim a gente pode falar em rejuvenescimento ovariano. Porque aí a gente tem uma qualidade de óvulos melhor, ou seja, a célula-tronco ela conferiu uma qualidade melhor nesses óvulos. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe o como, né? A gente imagina o porquê e imagina o como.
A imaginação, a hipótese que a gente tem é que essa célula-tronco está produzindo tanto fator de crescimento lá que esse óvulo cria um microambiente folicular melhor e dentro desse microambiente folicular melhor, o óvulo cresce dentro do folículo num ambiente melhor. Isso faz com que o óvulo responda melhor e faz com que ele possa suportar as primeiras divisões do embrião de forma mais adequada. E aí tem embriões melhores. Isso é uma hipótese, a gente não provou nada disso. Isso é uma hipótese. Porque a gente teve um resultado onde a gente está criando uma hipótese para explicar aquele resultado bom que a gente teve. A gente está fazendo a mesma coisa em búfalas e está dando a mesma coisa, está dando o mesmo resultado. E por que em vaca e em búfalo? Só para explicar. Por que não em ratinho? Né? Porque o rato, o camundongo, o coelho, que são animais que se utilizam como experimentação normalmente, eles são animais poliovulatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles ovulam um monte de folículo, um monte de óvulo. Eles têm um monte de folículo e ovulam um monte de óvulo. Então eles não são o modelo ideal para você testar essas técnicas, principalmente de resposta ovariana. Agora a vaca, a búfala, elas são espécies monovulatórias. Ou seja, são espécies que ovulam um óvulo só, assim como a mulher. Gente. Assim como a mulher. Então, a fisiologia ovariana da vaca, a fisiologia ovariana da búfala é mais parecido. É muito mais parecido do que uma fisiologia ovariana de um camundongo, de um rato. Por isso que a gente está primeiro fazendo nessas duas espécies, para depois a gente entrar com o pedido. Quando se fala em célula-tronco, tudo é mais difícil. Então, para a gente entrar com o pedido no CONEP, na Comissão de Ética, Nacional de Ética, né, e Pesquisa, para poder utilizar isso em mulheres, em casais inférteis. Então, assim, ainda vai um caminho um pouco longo, pelo menos mais uns 2 anos de pesquisa para a gente conseguir colocar isso dentro do Brasil, dentro de uma pesquisa onde a gente vai colocar e oferecer essa técnica especificamente para determinadas pacientes. E quais pacientes vão ser? Vão ser os pacientes mas respondedoras, porque a gente precisa aplicar a técnica em pacientes que vão se beneficiar de vão fato, se beneficiar né? de fato dessa técnica. Isso é importante a gente falar, porque mesmo o GH, a testosterona, algumas pacientes vêm, né, na internet e falam, poxa, você pega uma paciente jovem, normorespondedora, ou mesmo uma alta respondedora e fala, poxa, por que eu não vou usar o GH se eu li que ele é melhor? Quando a gente vai olhar em estudos, né, claro que isso é divergente na literatura, a gente consegue 1 óvulo a mais, 2 óvulos a mais, de uma medicação cara, uma medicação injetável. Então, assim, quando a gente coloca na balança, para aquela paciente que vai ter 2 óvulos, mais 1 ou mais 2, faz muita diferença. Exatamente. Agora, para paciente que vai ter 20, será que é custo efetivo? Será que o risco vale a pena? Será que... Entende? Então, acho que é isso que a gente tem que aprender um pouco a diferenciar também, né? É aquilo que a gente falou, toda generalização é burra. Tudo que você faz para todo mundo, você está fazendo errado, porque são pacientes diferentes, tem que ter uma individualização na conduta, né? Exatamente. Então, quer dizer, quando a gente fala de rejuvenescimento ovariano, são essas principais técnicas que a gente utiliza ou que a gente tenta utilizar para... ou utiliza ou ainda não utiliza, mas vai tentar utilizar para melhorar o que vem antes do laboratório. Então, é assim, a evolução da medicina está pré-laboratório e no laboratório. O pré-laboratório, tentar rejuvenescer o ovário. Na parte masculina, também existe essa rejuvenescimento testicular, talvez. Né? Mas na parte masculina também tem algumas pesquisas voltadas para isso. Que aí é utilização de antioxidantes no plasma seminal, utilização de medicamentos antioxidantes para tentar melhorar o sêmen, né? O ambiente também, né? Para quem não assistiu, testicular. Aquele nosso episódio de fator masculino, o Edson explicou de forma brilhante o que são as espécies reativas de oxigênio. Só que ferrugem. Exato. Então, mas assim, no caso do homem, por incrível que pareça, é um pouco mais complicado que o da mulher. Ah, é? Por quê? Porque quando a gente trabalha com antioxidante, a gente sempre está trabalhando com balanço. E aí, quando a gente fala em testículo, a gente está falando do negócio que chama barreira hematotesticular. É muito difícil do antioxidante chegar lá. Chegar, né? Então, muitos pacientes falam, tomei vitamina E, não serviu para nada. Tomei L-carnitina, não serviu para nada. Tomei vitamina Q10, não serviu para nada. Porque não é para todo mundo. Depende de como você responde.
E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É importante você ter um diagnóstico para você saber como é teu metabolismo. Então, só vai dar certo se você saber para quem você vai utilizar a técnica. Por quê? A gente não sabe qual a porção da população que responde aos antioxidantes. A gente não sabe qual a porção da população responde e metaboliza o antioxidante daquela forma que a gente quer. E nos homens, ainda tem esse agravante que tem a barreira hematotesticular, que a gente tem que dar um antioxidante pro cara, o cara tem que absorver o antioxidante, metabolizar e tem que ir pro testículo. Além de todos os órgãos, tem que ir pro testículo. Então, fazendo uma análise metabolômica do indivíduo, e aí tem uma análise na saliva muito boa, que eu não vou falar, não vou fazer jabá aqui, mas tem uma análise... Não, mas explica. Tem uma análise na saliva que a gente faz, onde a gente mede 11 painéis, e desses painéis, são 58 metabólitos, alguma coisa assim, a gente separa esses painéis, e nesses painéis a gente tem um painel de antioxidantes, painel de estresse oxidativo chama, e painel de neurotransmissores. Tá. Esses dois painéis, eles são importantíssimos para a gente entender como é metabolizado o antioxidante, como esse indivíduo produz e converte antioxidantes e pró-oxidantes, ou seja, os que vão, os espécies de oxigênio, para que a gente crie uma estratégia de o que dar para o indivíduo. Suplementação individualizada. Exatamente, que aí a gente está entrando num negócio que chama personalização da medicina. E isso já tem de forma clínica? Ou ainda está no âmbito da pesquisa? Não, já tem de forma clínica. Hoje a gente tem a empresa faz toda a parte de metabolismo e aí tem a consulta com o nutricionista, né? Ou com o médico infertileuta, porque a gente já tem também os padrões para a infertilidade. E o paciente ele entra num tratamento, na verdade, entre aspas, tratamento, não sei se... né? Num protocolo onde ele vai tomar uma suplementação e vai mudar o estilo de vida dele para que diminua ou melhore o ambiente, tente melhorar, né, o ambiente testicular. Legal. Independentemente disso, é sempre importante entender que o quanto antes o paciente, no caso masculino, parar o estímulo, melhor. O homem renova sempre os espermatozoides de 3 em 3 meses. Cada 90 e poucos dias, né? Exatamente. Então, sempre tem que renovar. Uma outra coisa que a gente também faz de rejuvenescimento testicular, que o pessoal também faz, e está tentando fazer em humano, é a aplicação de célula-tronco também. No testículo. No testículo. Tem alguns trabalhos que mostram que melhora a produção de espermatozoides. Tem alguns trabalhos que falam que não tem diferença alguma. E isso ainda está experimental, ainda está em pesquisa. Totalmente experimental. Muito mais atrasado do que de mulher. Tá? O feminino está muito mais adiantado que o masculino. Nesses termos, se a gente for pensar em avanço de pesquisa. Tá? Então, o que eu acho é que vai chegar primeiro o feminino, para depois o masculino lá na frente. Quem sabe lá na frente o masculino. Legal. Né? E uma coisa que você falou de célula-tronco que eu acho engraçado, muita gente quando ouve célula-tronco acha que você vai pegar, por exemplo, a célula da menstruação e vai fazer ela se diferenciar num óvulo ou se diferenciar num espermatozoide. Isso existe? Não. Na verdade, assim, existe se você utilizar uma célula... A gente tem 3 tipos de célula-tronco. Totipotente, pluripotente e multipotente. A totipotente e a pluripotente, que são as duas primeiras, elas são células que vêm do embrião. Então elas vêm do embriãozinho. Totipotente, ela vem do embrião lá na primeira, segunda clivagem. Tá. E a pluripotente, ela vem do embrião em estágio de blastocisto. Lembra que a gente já falou algumas vezes do blastocisto, que tem a massa celular interna, tem o trofectoderma. A gente pega a célula da massa celular interna do embrião e produz a célula-tronco. Essa é a pluripotente. A da menstruação, a gente chama de célula-tronco adulta. Ou seja, elas são multipotentes. O que quer dizer isso? A totipotente, ela é aquela célula que pode virar qualquer coisa. A gente consegue fazer ela virar óvulo, consegue fazer ela virar espermatozoide. A pluripotente, ela tem um alto potencial de diferenciação, que a gente chama de transdiferenciação. Ela transforma em célula de músculo, célula de cartilagem, célula de osso, célula de gordura. Ela pode transformar em vários tecidos.
A multipotente, ela tem um potencial muito menor de transdiferenciação. E aí, no começo das pesquisas de células-tronco, até mais ou menos uns 10 anos atrás, todo mundo achava que as células-tronco elas eram utilizadas para se regenerar alguma coisa. E, na verdade, não acontece isso. O que a gente mais utiliza da célula-tronco é a modulação de inflamação, ou seja, ela diminui a inflamação porque ela produz reguladores de moléculas inflamatórias e a produção de fatores de crescimento, ou seja, ela induz as células que estão em volta dela a dividirem, a limpar, ou seja, eliminar toxinas. Melhora o ambiente. Melhora o ambiente. E aí, o nosso próprio corpo, nosso próprio órgão consegue se regenerar ou se reparar. Eu não falo nem se regenerar, mas se reparar. Então, a célula-tronco adulta, potencial de transdiferenciação dela, ou seja, de se transformar naquele tecido que a gente está aplicando, é muito pequeno. Óbvio, mas tem gente na Rússia ou no México que aplicou e aí teve câncer. Primeiro, não é câncer. Célula-tronco não dá câncer. Célula-tronco ela dá um negócio que chama teratoma, que é neoplasia. Aí a gente pode ter uma neoplasia benigna e uma maligna. A célula-tronco, a embrionária, que a gente chama, que é a pluripotente ou totipotente, ela vai dar neoplasias. Porque ela pode se diferenciar em qualquer coisa. Agora, essa adulta que a gente usa para aplicar no ovário, no testículo, não tem esse potencial. Não tem esse potencial. Ou, na verdade, assim, em biologia a gente não pode falar nem que é zero, nem que é 100%. Em medicina no geral, né? Exatamente. Nem sempre, nem nunca. Nem sempre, nem nunca. Então, eu não vou falar nunca vai se diferenciar. Mas a chance dela se diferenciar em outros tecidos, ela é muito pequena. É quase semelhante a de uma célula normal que pode se diferenciar em uma neoplasia, como a gente vê várias pessoas que não injetaram célula-tronco e tem qualquer tipo de câncer, né? Exatamente. Então só para deixar claro que não é essa a função, porque muita gente ouve célula-tronco e fala, eu vou transformar num óvulo ou no espermatozoide. Então só pra gente... Nossa, eu já vi vários professores, até a gente vai conversar com os professores às vezes, os professores falam, não, porque agora nós vamos ver de fazer um óvulo novo. Não, professor. Não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai virar um óvulo novo. Na verdade, assim, vai pegar aquele óvulo velhinho e vai tentar dar um up. Dar um up nele, vai tentar dar uma melhorada e trazer ele para a vida, vamos dizer assim, né? Então, é importante deixar bem claro isso. Tanto na parte masculina quanto na parte feminina, a célula-tronco ela vai criar um ambiente melhor através da produção de estímulos para que o próprio espermatozoide ou o próprio consiga se desenvolver melhor. Isso a gente falou, então, das técnicas que tem vindo antes do laboratório. E dentro do laboratório, Edson, o que a gente tem aí aí tem bastante coisa. De futuro? Conta pra gente. Tem muita coisa. É assim, dentro do laboratório, a gente pode dividir em melhora de equipamentos e melhora de condições de cultivo. Melhora de equipamentos, melhoras técnicas de construções de cultivo. Melhora de equipamento, o que a gente pode esperar? Hoje, as time-lapses já são rotina, né? Óbvio que são bastante ainda caras, mas eu não vejo no futuro, nos próximos 5 anos, uma clínica que não tenha uma time-lapse. Explica aí, para quem não sabe, o que é time-lapse. A time-lapse é uma incubadora, ela é uma estufa onde você coloca o embrião e ela tira fotos do embrião de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos. E no final das contas, ela gera um filme desse embrião, ela vai juntando as fotinhos, ela gera um filme desse embrião e aí a gente consegue avaliar esse embrião sem tirar ele de dentro da incubadora, ou seja, ele fica lá em temperatura específica, num ambiente, numa atmosfera específica, que é muito parecida com a atmosfera do útero, sem variar. Toda vez que você tira o embrião da incubadora, você está submetendo esse embrião ao estresse. Um estresse térmico e a um estresse atmosférico. Então, esse estresse térmico e esse estresse atmosférico fica preservado ali dentro da incubadora. O que está vindo de novo associado às time-lapses? Como a gente tem muita acessibilidade ao embrião com a time-lapse, ou seja, eu consigo ver o embrião a hora que eu quiser, de 5 em 5 minutos, eu vejo lá de madrugada e falo, como é que está o embriãozinho? A gente hoje tem algoritmos e a gente tem inteligência artificial. O que isso quer dizer? A gente é bom diferenciar isso. Todo mundo acha que é a mesma coisa, né?
falo um nome bonito, algoritmo, deep learning, machine learning. Chique. Os caras botam todos esses nomes aí, ninguém tem nada, mas todo mundo, tá usando deep learning. Na verdade é o seguinte, o algoritmo, ele é uma equação, é uma conta que fala o seguinte: os embriões que chegam a blastocisto têm esse padrão. É uma análise retrospectiva. É uma análise retrospectiva de padrões. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial, ela tem um algoritmo que fala os embriões que chegam ao blastocisto têm esse padrão, portanto, eu vou dar essa nota aqui porque eu avaliei isso e avaliei isso. Ou seja, ela te dá o porquê ela avaliou e, além disso, ela te dá as chances de implantação desse embrião, mais o quanto ela acerta em média com essas chances. Por exemplo, a gente tem um algoritmo que está ficando famoso no mundo inteiro, que se chama Chloe. Os algoritmos têm tudo nome de mulher. Né? Vai ser igual aplicativo de tem calendário a Eva, menstrual. tem a Chloe, tem a Aida, tem um monte. Né? Mas o algoritmo, que é a equação, é um programinha de computador simples, lá que tem uma equação que avalia os padrões. Um teste estatístico. Agora, a inteligência artificial, a Chloe, o que ela faz? Ela pega e ela se liga, ela acopla no software da incubadora, ela pega essas imagens, ela faz a análise da imagem e ela mesmo já sabe quando o óvulo fertilizou, quando o óvulo, primeira clivagem do embrião, ela sabe quando virou blastocisto, ela analisa esse blastocisto e aí ela te dá uma porcentagem. E nessa porcentagem ela consegue inferir qual embrião, no começo, lá, quando ele fertilizou, quando ele está no 3º dia, qual embrião vai ou não chegar a blastocisto. Isso para o paciente, o que isso implica para o paciente? Isso implica o seguinte: olha, nós vamos deixar você chegar a blastocisto ou não. Vamos transferir em D3, D3 ou em D5. Ou em D5. E aí, às vezes eu tenho 10 embriões D3, 8 embriões D3, ou 4 embriões D3, ou 2 embriões D3. Em vez de eu transferir no dia 3, e eu ter uma chance, entre aspas, menor, tá? Isso é muito relativo, eu posso transferir em blastocisto e eu posso aumentar a minha chance. Então, a Chloe, ela acerta em 96% isso. Ela vai então, ser uma ferramenta de decisão, né? Exatamente, ela consegue acertar em 96%, é quase 100%. A cada 100 ela erra 4. No frigir dos ovos, a cada 100 pacientes, ela erra 4 que não vão chegar a blastocisto. Aí, com isso, ela pega essa informação, ela aprendeu essa informação. Sabendo disso que chegou a blastocisto, ela vai analisar os blastocistos. Aí, ela pega todas as informações de blastocisto e ela acerta em 73% quem vai engravidar e quem não vai. Taxa de implantação. Taxa de implantação. E aí ela dá uma nota para o embrião. Baseado nessa nota, eu consigo organizar qual embrião eu vou biopsiar e qual embrião eu vou transferir para o paciente. Ela não vai aumentar a taxa de gestação, mas ela vai falar para o paciente o seguinte: em vez de você transferir o embrião 3, você vai transferir o embrião 1, porque suas chances vão ser maiores. Isso implica em você antecipar a sua transferência, antecipar a sua gravidez. Em vez de você precisar de 2, 3 transferências para você engravidar, daquele grupo de embriões que você formou, você consegue engravidar já na primeira vez. Isso é muito importante de você falar, porque a gente bate muito nessa tecla. Nenhum método de seleção aumenta a chance de você engravidar. Você tem um pool de embriões. Se você transferir todos, a sua chance de engravidar vai ser a mesma. O que muda nesses métodos de seleção é você chegar mais rápido na gestação. Exatamente. Você deixa de transferir os que têm menor potencial, transfere os de maior potencial e você fica grávida mais rápido. Exatamente. Né? Porque as pacientes acham que fazer a biópsia, ou a nota do embrião, ou a inteligência artificial muda o seu embrião. Não, o embrião é aquele. Você tem aquele pool de embriões. Os métodos de seleção te ajudam na decisão de como chegar mais rápido na gestação, né? Exatamente isso. Ou seja, a Chloe, ela não vai aumentar a tua taxa de gestação, mas ela consegue economizar dinheiro, economizar tempo e muito mais, que é muito mais importante, economizar a expectativa. Exatamente. Né? Exatamente. Que é aquela expectativa que você vai lá, tem um não. Aí transfere de novo, tem um não. Expectativa, frustração. Expectativa, frustração. Exatamente. Então, antecipa, né? Então a Chloe,
vai conseguir fazer, consegue fazer isso. Ela já está na Europa inteira, já está nos Estados Unidos inteira. Ela aqui no Brasil está em algumas clínicas, eu não posso falar qual, porque senão eu vou fazer jabá, mas ela já está em algumas clínicas aqui no Brasil e a tendência é que a gente consiga fazer com que ela, no futuro próximo, ela consiga saber, a gente já tem alguns trabalhos mostrando que qual embrião é euploide, qual é aneuploide. Sem precisar de uma biópsia invasiva. Sem precisar de uma biópsia invasiva, com 86% de chance de acerto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, em vez de eu pegar e eu gastar 10 mil, 12 mil reais de biópsia mais análise genética, que é mais ou menos o que o paciente vai gastar, ele vai gastar mais ou menos uns 6 mil, 7 mil reais, e ele vai fazer a análise de todos os embriões, de tudo. Só para explicar, gente, para vocês, é importante falar o seguinte. O que é a biópsia embrionária? A biópsia, você faz a biópsia do embrião no laboratório, ele tira o embriologista vai lá e tira um pedacinho do embrião. Esse pedacinho que ele tira é uma biópsia. Se você tem 4 embriões, ele cobra 4 embriões. Se você tem 6, ele cobra 6. E aí você manda para a empresa de análise genética. Você não faz isso no laboratório, você manda para uma empresa de análise genética, que cobra por embrião. E o custo disso sai mais ou menos entre 2 mil e 3 mil reais por embrião. Cada embrião. Cada embrião. Né? Então, assim, se você fizer 4 embriões e gastar 2.500, 12 pau, 3 mil. Mas se você botar com 2.500, 10 mil reais. Se você, geralmente, você tem em torno de 5, 6 embriões para biopsiar. E tá ótimo 5, 6 embriões para biopsiar. O problema é que você vai gastar 15, 16 mil. Só disso. Só com isso, fora todo o ciclo. Sim. Que vai custar mais ou menos uns 20, 25 mil. Ou seja, no final das contas, você vai somando, no final das contas, você foi ver, você gastou 40 pau, 50 mil. Facilmente. Exatamente. Então não é um método que é viável para todo mundo. Sim, sem dúvida. Ela é extremamente excludente. O que a gente proporciona com a Chloe é pegar um casal que não tem esse recurso para disponibilizar para análise genética de todos os embriões e conseguir fazer com que esse casal consiga gastar lá 6 mil, 5 mil, sei lá, 7 mil que seja, mas que ele consiga fazer a análise de todos os embriões e ele consiga ter a mesma chance que uma paciente que fez a análise genética de todos os embriões. Isso amplifica acesso, né? Exatamente. E a ideia de avaliar a ploidia do embrião é pela morfocinética, pela velocidade de divisão? Exatamente, pela morfocinética, pelo jeito que o embrião se divide, pelo como o embrião divide as células dele, de massa celular interna, trofectoderma. Já com a análise da implantação, já com a porcentagem de chance do embrião implantar, com esse 73% de acerto, a gente já consegue inferir mais ou menos a análise genética. Porque essa taxa de implantação vem de algum lugar também. Exatamente. Né? Então a gente já consegue inferir mais ou menos. Então, já com essa primeira análise, já ajuda muito. E o mais legal é que a gente consegue gerar um negócio que chama transparência para o paciente. O paciente ele tem acesso ao filme do embrião dele no celular. O tempo todo. O tempo vai virar todo. o BBB do embrião. É o bebê, é o BBB. babá. É o, como é que é? Babá eletrônica. Vai ser a babá eletrônica do embrião. Então a gente consegue botar uma babá eletrônica lá tirando foto do embrião. O paciente consegue olhar isso que é o legal da inteligência artificial. Ele consegue olhar no celular o embrião dele. Eles conseguem gravar o vídeo do embrião dele. Eles conseguem saber a nota que esse embrião tem de cada embrião. Eu tenho 10 embriões lá. Ele vai olhar os 10 embriões, ele vai saber como estão se desenvolvendo os 10, vai saber toda a nota desses embriões. Tudo isso controlado por uma inteligência artificial que vai ser extremamente transparente. Ou seja, vai acabar aquela caixa preta do laboratório. Sim. Acaba aquele negócio que se chama de mandracaria, né? Sim. Acaba a caixa preta. Ou seja, vai ser a caixa transparente que a gente chama. Que tem o Black Box e tem o Crystal Box agora, né? Crystal Box. Gostei. Então vai ser uma caixa de cristal, ou seja, a gente vai conseguir ver tudo que está dentro, que está acontecendo dentro do laboratório com os embriões. Mas aí eu tenho uma pergunta polêmica agora. Você me falou vários benefícios e tudo. A inteligência artificial vai substituir o papel do embriologista dentro do laboratório? Qual que é a sua opinião, pessoal? Na minha opinião, não é nem pessoal. Eu tenho certeza que não. Por um motivo básico. E aí eu vou falar das outras técnicas. Que aí você vai... Essa pergunta você tinha que me fazer daqui uns 10 minutos eu vou te responder. Então tá bom, segura. Mas na verdade é o seguinte.
A primeira coisa são os algoritmos associados às incubadoras de time-lapse. Tá. A segunda, depois vem a inteligência artificial, que é uma evolução dos algoritmos, que é a Chloe. Depois, a gente vai ter equipamentos de técnicas manuais que vão ficar automatizadas. Por exemplo, congelamento de embrião. O congelamento do embrião, ele é numa palhetinha assim, ó. Você coloca o embrião em cima, mergulha no nitrogênio líquido e está congelado o embrião. Óbvio, você tem um processo, né? Tem todo um protocolo. Uma técnica. Depende demais do embriologista isso aqui. E aí eles criaram uma máquina que faz o congelamento do embrião. De forma padronizada, que a gente forma pede o fator padronizada. humano, né? Exatamente. Que aí o volume sempre vai ser o mesmo. Se o cara acordou de bom humor, de mau humor, não interessa. Que é ótimo Se o cara para o acordou, paciente. perfeito para o paciente. Depois, já criaram máquinas de separação, ou aparatos, né, devices, de separação do melhor espermatozoide. Isso já é utilizado já em algumas técnicas, que são microchannels, que eles chamam, são microcanais que separam os espermatozoides melhores para se fazer a fertilização e ter um melhor desenvolvimento embrionário. Essa é uma outra tecnologia que já está no mercado e já se utiliza, inclusive no Brasil. Não tem ainda uma comprovação científica muito robusta, mas já se utiliza no Brasil. O próximo passo é a gente padronizar o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, e a gente conseguir pegar o óvulo, separar os espermatozoides, pegar um espermatozoide e injetar dentro do óvulo. Esse é o próximo passo. Já se está se fazendo isso. Já se faz. Tem alguns trabalhos, inclusive do Palermo, que é inventor do ICSI. Ele está num projeto onde ele já consegue separar o óvulo através de microcanais, pegar o espermatozoide com uma agulha e injetar dentro do óvulo. Ele já tem esse equipamento. Mas isso sem manipulação humana? Sem manipulação. Você coloca o óvulo, coloca o espermatozoide e tem a captação dos óvulos, pega os óvulos, o marido colhe o espermatozoide, ou o homem colhe o espermatozoide, coloca isso dentro de uma caixinha de dois recipientes, aperta o botãozinho, não é bem assim, mas aperta o botãozinho lá, e aí, o equipamento faz sozinho. 5 dias depois tem o embrião. Já existe esse equipamento, tá? Essa é a evolução. Para chegar nesse ponto, mais ou menos, aí a opinião pessoal, em torno de 7 a 10 anos, tá? O que é pouco pensando em ciência, né? Muito pouco pensando em ciência, mas a gente pode ter surpresas e pode vir até antes. Que a evolução está cada vez escalonada, né? Mais rápido. Exatamente. Há 20 anos atrás, quando eu entrei na reprodução, era 2003, foi em 92 que foi a primeira ICSI, né? Então, você imagina. O próximo passo disso é aliar tudo isso e fazer a metabolômica do meio de cultura. O que isso quer dizer? Ou análise, que se chamam de análise genética, não vai ser mais análise genética, né? É análise metabolômica, entre aspas, genética, do ambiente do embrião, que a gente chama de análise não invasiva. Hoje em dia, a gente já tem essas tecnologias separadas. A gente tem uma empresa que algumas empresas já estão desenvolvendo análise genética não invasiva do embrião, que é pegar o meio de cultura, que é o meio onde o embrião cresceu, pego esse meio de cultura e vou falar, esse embrião é euploide ou aneuploide. Já estão desenvolvendo isso. Pelas substâncias que ele secreta, vamos dizer Exatamente. Não é pela substância, pelo DNA que ele elimina. A metabolômica pega as substâncias que ele secreta, que se chama secretômica, que é uma tecnologia nova. A análise genética, ele pega o DNA e fala euploide, faz análise de DNA, sequenciamento e fala euploide ou aneuploide. Tipo um NIPT. Tipo um NIPT. Tá. Explica pro pessoal que é NIPT, porque senão... Basicamente é um teste, as gestantes aí já devem ter ouvido falar, basicamente é um teste que a gente faz quando a gente tem uma suspeita, né, ou quando a paciente tem uma idade que aumenta esse risco, a gente faz um teste no sangue da mãe, que analisa, né, essas partículas de DNA, no caso fetal, pra gente avaliar se esse bebê tem ou não uma alteração genética. Então, basicamente é isso, né, o DNA livre, a gente avalia pra ver se tem ou não alteração. Exatamente. Então, para o embrião é um pouquinho mais complicado, mas já se está trabalhando nisso. Na área de metabolômica também, a gente já está trabalhando nisso. Inclusive, a gente tem publicação
no Congresso Europeu do ano passado, no Congresso Americano desse ano, no Congresso Americano do ano passado, onde a gente consegue saber sexo, a gente consegue diferenciar euploide e aneuploide, a gente consegue saber que embrião vai implantar, qual não vai implantar, através do que o embrião secretou. No futuro, a gente vai ter um equipamento onde vai colocar o espermatozoide, vai colocar o óvulo, ele vai fazer o ICSI, ele vai cultivar esse embrião até o estágio de blastocisto, ele vai coletar esse meio de cultura, que aí lembra que eu falei do cultivo in vitro, que melhorou o cultivo? Através de microcanais, ele vai fazer um cultivo que a gente chama de cultivo dinâmico. Ele vai, dependendo da fase que o embrião está, ele vai dar a comida correta para o embrião. Então ele vai falar, ó, você está na fase inicial, é igual um bebê, eu vou te dar papinha. Sim. Aí depois eu vou poder introduzir o suquinho e a água. Aí depois eu vou poder te colocar mais comida sólida. Então é a mesma coisa. A diferença é que o embrião, então a gente já vai conseguir introduzir essa alimentação do embrião, vamos dizer assim, de forma relacionada já com a fase do embrião. Personalizada, né? Exatamente. Isso chama cultivo dinâmico. E através desse cultivo dinâmico, esse resto de comida, ou o que o embrião secretou, a gente vai coletar ao longo das fases dele e relacionar com chance de implantar, ou melhor, relacionar com, opa, esse embrião aqui ele está secretando que ele está precisando mais de glutamina. Então a gente vai colocar mais um aminoácido lá, um pouco mais desse aminoácido aqui. Então a gente vai gerar a personalização do laboratório, onde a gente vai conseguir, através da metabolômica, saber o que ele está secretando e corrigir a comida dele durante o crescimento dele. Que legal. Então o embriologista vai virar meio que um nutricionista de embrião. Mais ou menos. Né? E vai virar um tecnólogo. Por quê? Porque por isso que eu acho, e aí já respondendo a tua pergunta, o embriologista nunca vai sair do laboratório. Entretanto, ele vai perder algumas funções manuais. Eu já tô velho. Então daqui, sei lá, 15 anos, não sei mais se eu tô na embriologia. Mas os novos que estão vindo por aí, eles vão se tornar tecnólogos. Então eles vão ter que se adaptar a uma tecnologia que a gente ainda não conhece, mas que provavelmente ela deve chegar nos próximos 15, 20 anos. Essas tecnologias elas vão chegar, o cultivo embrionário vai ser automatizado e o embriologista ele vai virar um tecnólogo, ele vai virar uma pessoa que vai saber analisar dados, ele vai virar uma pessoa que vai saber intervir nos algoritmos e ele vai ter que ser uma pessoa que saiba conversar com a inteligência artificial a ponto de corrigir ou direcionar a inteligência artificial para o objetivo, que é o objetivo da paciente ter um bebê, um bebê saudável no final de 9 meses. Eu acho legal você falar isso, porque isso é em todas as profissões, né? Muitas vezes as pessoas rejeitam a evolução, porque elas têm medo de perder o seu lugar. E se a gente for olhar para as profissões ao longo dos anos, das décadas, enfim, todo mundo muda, né? A gente tem que estar apto a mudar. Isso vai ser na embriologia, vai ser na medicina, né? Quando começou o pessoal, ai meu Deus, a robótica vai tirar o médico do centro cirúrgico. A vídeo vai tirar o fulano. Não é assim, a gente só vai mudar o nosso papel, né? Eu acho que nunca o ser humano vai sair desses cenários, assim, justamente porque é a gente que consegue tomar a decisão. Isso são ferramentas para melhorar a nossa tomada de decisão e no fim do caminho levar o melhor para o paciente, que deveria ser o objetivo de todos nós, né? Exatamente. A grande questão, assim, quando a gente fala de revolução industrial, a gente teve uma revolução industrial e agora a gente está tendo uma quarta revolução industrial, vamos dizer assim, que não é nem chamada de industrial, uma revolução tecnológica. Né? É uma revolução tecnológica. E quem vai tomar conta disso é a geração que está vindo aí. Né? A gente não pode pensar que a gente vai colocar e vai deixar, embora a gente queira resistir, né? E vai deixar aquela velha... É a mesma coisa da carta, né? Hoje em dia ninguém mais manda carta, gente. Exato. Né? É a mesma coisa do disquete. Hoje em dia ninguém mais usa disquete. Pendrive. Já foi o pendrive. Ontem eu achei um pendrive. Eu falei, nossa, olha um pendrive. Fui ver o que tinha, não era nem meu. Era de uma aluna minha que tinha esquecido o pendrive lá. Eu falei assim, olha... Então hoje, assim, tudo muda muito rápido.
Óbvio que dentro da medicina a gente sempre tem que fazer mudanças com bastante parcimônia e bastante segurança. Né? Justamente porque qualquer passo em falso pode gerar um desastre, prejudicar mais do que ajudar. Sim. Entretanto, a gente não pode refutar a mudança e nem a evolução, porque se a gente começar a refutar a mudança e a evolução por conta de uma técnica que não é tão bem estabelecida, ou até uma técnica que já é bem estabelecida, mas que não tem resultados tão bons quanto a evolução, isso a gente vai estar prejudicando o paciente talvez da mesma forma ou até mais por refutar a tecnologia, né? Reprodução humana é extremamente tecnológico. Reprodução humana é uma das áreas da medicina que mais os médicos estão abertos à tecnologia. E que mais deve evoluir nesse sentido, né? E mais rápido. Exatamente. Então hoje, se a gente for ver, a gente tem muito médico que ainda refuta a tecnologia. Tem muito médico que fala, então a time-lapse não aumenta a taxa de gestação, não vou colocar na minha clínica. Não faz uma avaliação crítica, né? Exatamente. A questão não é nem aumentar ou não a taxa de gestação. Aí a gente tem alguns vieses. Ter mais acesso ao embrião, é ter mais segurança no teu tratamento, é ter mais transparência no teu tratamento, é entender melhor aquele caso e conseguir personalizar aquele caso. Então, não é você ter mais ou menos taxa de gestação, que a gente fala que taxa de gestação é uma coisa relativa. Exato, é aquilo que a gente conversou. No cumulativo ela vai ser sempre não, porque nesse caso do que você falou muda, né? A partir do momento que você personaliza o cultivo e você intervém de fato no embrião, aí sim a gente está falando de mudança de taxa de gestação, né? Sim. Que deixa de ser um método só de seleção. Passa a ser um método intervencionista no cultivo. Aí sim a gente pode ver diferença. Exatamente. A questão é a seguinte, esses dias me perguntaram, nem sei se foi no Instagram ou no WhatsApp, sei lá. Me perguntaram assim, tudo bem, Edson, tudo bom? Eu estou fazendo tratamento ao paciente. Eu estou fazendo tratamento e assim, eu estou fazendo tratamento na clínica tal. E eu queria saber o seguinte, o médico me falou que eu vou ter 40%, 50% de chance de engravidar. E eu ouvi uma palestra sua uma vez falando que o normal de um laboratório era 60%. Falei, ai meu Deus. Lá vou eu. E agora, né? E aí eu perguntei a idade, eu falei, olha, 60, 50, 30, 70, tem gente que fala que tem 90. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso não se aplica a você, né? Ao indivíduo. Primeiro, não se aplica a você. Segundo, aquela clínica às vezes tem 30%, por quê? Porque ela é uma clínica especializada em pacientes com endometriose acima de 42 anos, 30 anos, 40 anos. Entendeu? Então, ou seja, o número em si é relativo. Estatística é um negócio engraçado. Por quê? Porque o cara vai lá e fala, eu tenho 70% de gravidez. Aí você fala, nossa, o cara tem isso, eu vou lá. O cara tem 70% de gravidez. Só que aí o cara fala assim, mas essa aqui, não entra na minha estatística porque ela tem endometriose. Só com pacientes jovens, sem nada. Essa aqui, eu não entro na minha estatística porque ela é muito mais respondedora, então eu não vou colocar na estatística. Ou seja, ele limpa a amostra dele, aí eu brinco assim, dá pra ter 100% de gestação, é só você pegar as grávidas, não é verdade? No grupo das grávidas eu tenho 100% de grávidas. Ou seja, é muito relativo. Então eu nunca falo que é baixo ou é alto. O que a gente espera, em média, quem faz transferência de blastocistos e frisol, em média, em torno de 50% para cima. Mesmo paciente mais velha? Depende. Depende da proporção de pacientes que têm idade avançada. E quando a gente fala de idade avançada, a gente fala acima de 39 anos. Uhum. Tá? Então, pacientes acima de 39 anos têm uma chance menor, né? A gente já sabe que 37 já tem uma chance menor, 35 começa a cair mais rápido, mas acima de 39 a queda é mais abrupta, né? Então, pacientes acima, se eu tenho uma proporção muito grande de pacientes de 39 anos para cima, a minha taxa vai cair. A minha taxa vai cair. Claro. Então a gente fala um negócio na estatística que chama normalizar a sua amostragem, ou seja, eu tenho que comparar o meu copo com outro copo. Igual. Eu tenho que comparar maçã com maçã. Eu não posso comparar maçã com banana. Exato. Então eu não posso pegar uma clínica que tem
uma média de 35 anos, por exemplo, de pacientes com 35 anos, e comparar com uma clínica que tem uma paciente, em média, 39 anos. Por quê? Se eu comparar essas duas aqui, é óbvio que essa aqui vai ter menos gestação. Mas eu consigo saber, por exemplo, que proporcionalmente essa aqui pode estar melhor do que essa, Exato. mesmo essa tendo 50 e essa tendo 40. Se eu comparar com o mesmo grupo. Exatamente. Exato. Então, quando vocês forem procurar uma clínica, procurem não só pela taxa de gestação, obviamente taxa de gestação é importante, quantas grávidas estão tendo e tal, mas procurem pelo histórico da clínica, olhem o histórico da clínica, quantos anos estão no mercado, quem são os médicos... Currículo dos profissionais. Quem são os médicos, né? Levanta a capivara de todo mundo. É. Né? E não só dos médicos, levanta a capivara do embriologista. 50% é o médico que está lá, vai mostrar a cara para você, vai prescrever a medicação, vai ter o raciocínio clínico, é uma responsabilidade gigantesca. 50% está dentro do laboratório. Exatamente. Então, tem que ter gente capacitada dentro do laboratório. Se você tiver gente que não tem capacidade, ou que tem capacidade, não tem experiência, e a gente fala que experiência é um farol que ilumina para trás, você pega um cara que tem 5 anos de experiência é uma coisa, o que tem 10 é outra, o que tem 20 é outra completamente diferente. Então, experiência é um farol que ilumina para trás. Ou seja, olha a experiência, vê o quanto esse indivíduo tem de experiência, vê quem é esse indivíduo, ou pelo menos quem coordena a equipe, para que você fala, pô... Me sinto confortável, meus filhos vão estar em boas mãos. Exato. Porque senão, você pode estar com um médico muito bom, mas com um laboratório que não tem tanta experiência assim. Né? E aí você olha a taxa de gestação, nossa, mas eles têm 60% de gestação. Só que você tem 39, 38. E aquilo não se aplica a você. E eles estão tratando um paciente de 32. A gente tem serviços que limitam idade, MC, tudo, filtram, né? Filtram tudo. Fator então, de infertilidade. Então, aí é confortável, né? Ter uma taxa alta de gestação. Exatamente. Então, e aí, as clínicas soltam isso. Sim. Soltam isso. Sim. E aí, cuidado com a propaganda. Cuidado com a propaganda. Exato. Propaganda é uma coisa... Assim, eles nunca vão mostrar o lado negro da força. Sempre vão mostrar o lado bonito. Né? Ninguém vai querer mostrar o lado feio. Todo mundo vai mostrar o lado bonito. É igual Instagram. Instagram todo mundo só mostra, todo mundo tá feliz. Né? Não tem ninguém... Eu acho que devia ter algum perfil falando, minha vida... Eu acho que esse perfil ia fazer sucesso. Tem também. Tem um povo que só fala, só reclama no Instagram, viu? Deus me livre. Mas assim, cuidem para que não sejam enganados. Assim, acho que transparência, né? A gente falou sobre isso. Eu acho que transparência, credibilidade, você conhecer os profissionais que estão ali. Segurança. Exatamente. Por isso que a gente foca tanto nisso em todos os episódios, né? Exatamente. E aí, gente, a tecnologia é uma coisa que engana a gente. Por que eu tô falando isso? E a gente tava falando de tecnologia. A tecnologia, voltando pro tema da tecnologia, ela é uma coisa que engana a gente. Porque muitas vezes a clínica se coloca na ponta de tecnologia... Mas você vai ver, ele colocou o estagiário para cuidar de um equipamento de 2 milhões de reais, que é uma incubadora time-lapse. Ou seja, o cara investe 2 milhões de reais, mas bota um estagiário para fazer ou bota um embriologista júnior. Você vai ver lá o currículo do embriologista, o cara tem 5 anos de experiência e fala... Esse aqui para cuidar do essas pessoas têm que estar lá dentro, até porque para alguém ter 10, 20 anos de experiência, um dia ele teve 5, né? Sim. Não dá pra gente achar que todo mundo no serviço vai ter 30 anos de experiência. Exato. Mas realmente, quem tá responsável pelas partes determinantes do serviço tem que ser pessoas experientes e treinando essas pessoas iniciais, né? Tem que ter um coordenador. Exato. Tem que ter um coordenador. E aí, se a clínica não tem coordenador, se a clínica não tem... Você só tem lá o fulaninho lá. Cuidado. Vai. Pode ser uma clínica muito boa, né? Mas pode não ser. Então pesquisem. A questão é a proporção, né? Exato, exatamente. A proporção. Se você tiver uma proporção, a proporção vai ser maior. E, bom, dentro do laboratório, além dessa parte de cultivo, além dessa parte de desenvolvimento de equipamentos, além dessa parte de ambiente, que hoje está muito bem colocada, a gente tem, dentro da micromanipulação que já é utilizado, dentro da tecnologia, a gente tem micromanipuladores que são micromanipuladores. Hoje em dia se usa um micromanipulador que todo mundo já usa isso há
há pelo menos há mais de 20 anos, que é o micromanipulador hidráulico. Hoje, há algum tempo, já tem micromanipuladores robotizados. O que é isso? É um micromanipulador onde... Micromanipulador é o equipamento que faz o embriologista fazer o ICSI. Pegar o espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Eles são 2 braços que vão pegar o óvulo, vão pegar o espermatozoide e vai juntar. Isso é feito no microscópio. Ou seja, se aumenta lá 200 vezes, 400 vezes o seu... Porque não é visto em olho nu. Sim. Então você não consegue fazer isso com a mão. Né? Você imagina o movimento que você tem que fazer com a mão. Então você tem um negócio que chama micromanipulador, que ele reduz o teu movimento a ponto de você conseguir manipular a célula. Hoje a gente já tem micromanipuladores. Hoje não, já há algum tempo a gente tem micromanipuladores robotizados. O que são micromanipuladores robotizados? São micromanipuladores que eles são muito mais sensíveis estáveis, né? E estáveis. E são micromanipuladores que eles evitam que você faça alguma besteira de manipulação. Tipo carro automático, né? Uma pequena correção do seu déficit de direção. É a mesma coisa de um carro automático, um carro manual. Que hoje em dia freia sozinho, pisca, vai para o lado, vai para o outro, desliga se Exatamente. você vai bater. Você sai da faixa, ele dá uma corrigidinha, né? Vai ter um carro na frente, ele freia. Exato. É mais ou menos isso. Então, só que eles são muito mais caros. Ele é o dobro do preço de um micromanipulador normal. Mas existem... E está cada vez mais entrando na rotina. Está cada vez mais entrando na rotina, principalmente Estados Unidos e Europa. Na Europa tem 90%, 90% não, mas uns 70% é micromanipulador robotizado. Nos Estados Unidos, em torno de 50% micromanipulador robotizado. No Brasil, por incrível que pareça, na veterinária, os micromanipuladores são mais robotizados que em humanos. Sério? É que é mais avançado, né? Na parte de reprodução assistida, e também no geral. porque tem outras técnicas que utilizam a micromanipulação mais delicada. Mas mesmo assim, está começando a entrar dentro da rotina dos laboratórios e optem por pessoas, por clínicas aptas, né? que tenham embriologistas que trabalhem com esse tipo de tecnologia. Edson, e eu tenho uma última pergunta de técnica de laboratório, e eu quero saber a sua opinião em termos de evolução. Se você acha que a gente vai chegar lá, se a gente vai por outro caminho. Maturação in vitro. Porque, querendo ou não, né, tem toda aquela questão, a gente faz o estímulo, os hormônios e tudo. Será que a gente vai chegar em algum momento de captar esses óvulos imaturos sem necessidade de um estímulo e fazer tudo no laboratório? O que você acha? Tem. Na verdade, assim, hoje, que aí é a última parte que a gente ia falar. As técnicas, e aí são as técnicas de cultivo que melhoraram muito, mas ainda não são aplicáveis no laboratório. A maturação in vitro, ela já é aplicada no laboratório. A gente consegue fazer maturação in vitro em humanos também, né? Mas a efetividade dessa maturação in vitro, ela não é tão boa. O que eu falo de efetividade? Em torno de 60% a 70% dos óvulos imaturos, quando eles são de ciclos para óvulos imaturos, eles vão conseguir chegar à metáfase 2. Tá. Que é o maduro. Que é o maduro. In vitro, quando você matura o óvulo dentro do laboratório. In vivo, quando você compara o in vivo, ou seja, maturou na paciente, maturou dentro do ovário, você tem 90% de chance dele maturar. Por isso que hoje ainda é utilizado maturação in vivo. Utiliza-se os hormônios. Exato, tudo que já foi falado nos podcasts anteriores. Visitem os podcasts anteriores. Sim, vocês vão porque entender. tem muita coisa que a gente faz menção, né? Não tem como a gente falar tudo toda vez. Exatamente. Então, eu acredito, é a opinião minha, que a maturação in vitro, ela não é para todo mundo. Tá. Você não acha que vai cair na rotina, que vai substituir o estímulo? Eu acho que não. Eu acho que ela vai cair numa rotina para certos tipos de paciente. Por exemplo, pacientes normo-respondedoras que não têm resposta boa ao estímulo. Eu acho que a maturação in vitro pode ser uma boa. Pacientes com síndrome do ovário policístico ou com ovários polifoliculares, né, que tem um monte de folículo lá, elas podem ter um benefício. Então, para esse tipo de paciente, talvez a gente consiga fazer a maturação in vitro, porque aí a gente vai ter mais óvulos e aí a gente vai conseguir maturar in vitro, ter lá 70%. Vai ser suficiente, né? E aí a gente consegue fazer com que esses óvulos maturados in vitro
tenham embriões e essas pacientes têm uma chance muito parecida com as embriões que maturaram, com as pacientes que maturaram em vivo. Agora, pacientes que não podem receber hormônio. Por exemplo, paciente que não pode receber hormônio, ciclo natural, isso pode ser uma ajuda para pré-púbere, né? Paciente pré-púbere, pode ser uma boa. Agora, paciente, por exemplo, com câncer. Oncológica. Isso depende se ele é responsivo ou não aos hormônios. Sim. Depende da estratégia que você vai utilizar. Por exemplo, você vai utilizar um inibidor de aromatase para você estimular essa paciente. Porque você precisa de mais óvulos. Então tem um monte de técnica, de fatores que vai fazer com que a maturação in vitro, de novo, para quem? Mas você não acha que ela vai virar e a rotina e substituir a estimulação ovariana? Eu acho difícil ela virar a rotina e substituir a estimulação ovariana. Tanto que em animais se faz muito maturação in vitro. Né? Você imagina, numa vaca, gente, se faz aspirações de 15 em 15 dias. Uma vaca doadora de óvulos. Né? Então, de 15 em 15 dias, eles fazem aspiração. Estimula igual estimula o humano? Não. É diferente? Não estimula. Na verdade, assim... É tudo maturação in vitro? Tudo maturação in vitro. Caramba. 100% maturação in vitro. Então, em animais, a maturação in vitro já é... Rotina. Em humanos, que não é rotina. Então, está se trazendo a maturação in vitro de animais, já se faz, já... Tem clínicas que fazem maturação in vitro há muito tempo, sim, que têm resultados satisfatórios, mas não são comparáveis com o resultado. Para todo mundo, quando você faz para todo mundo, você tem uma média de 30% de resultado em maturação in vitro versus 50% em média. Óbvio que depende do perfil de paciente, depende de um monte de coisa. Uhum. Em média, 50% de chance de engravidar com maturação in vivo e 35% de chance de engravidar com maturação in vitro. Essa é a média mais ou menos mundial. Ainda não é efetivo, né, para a gente oferecer de forma rotineira. Exatamente. A grande vantagem da maturação in vitro é o custo. Por quê? Você não gasta dinheiro com hormônio. Sim. Então, você pode fazer um ciclo gastando a parte técnica e laboratório, né? Captação e laboratório. Então, a parte de hormônio, ou seja, você vai economizar aí em torno de 5, 8 mil reais, dependendo do quanto você tomar de hormônio. Sim. Dentro da técnica. Pode ser uma técnica para começar a incluir pacientes que ficam fora do estímulo porque não podem usar hormônio. Porque não pode usar hormônio. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai selecionar esse paciente. A gente não fazer um subtratamento, né? Fazer um desserviço. Exatamente. Né? Onde a gente vai falar, não, tudo bem, você não tem dinheiro, você vem aqui, ou você tem menos dinheiro, você vem aqui, a gente tem uma linha de crédito, você vai pagar, sei lá, em 20 vezes e em vez de você economizou 400 por mês, em 20 vezes vai dar 8 mil, 400 por mês, 500 por mês com juros, você economizou 500 por mês, mas no final das contas essa paciente fez 10 tratamentos, que é o que a gente vê muito, infelizmente, né? O barato que sai caro. É o barato que sai caro, que é outra coisa que é importante a gente explicar aqui. Muita gente sai olhando, falando assim, legal, aqui custa, sei lá, 5 mil, aqui custa 8, aqui custa 20, aqui custa 30. Coca-Cola não é Dolly, gente. Não pode tirar isso. Não pode falar isso? Pode. O canal é nosso mesmo, a gente que tá fazendo propaganda de graça. Então tá bom. É assim, então, gente, não adianta misturar. Não adianta comparar, né? Não adianta eu querer pegar um Fusquinha e falar que ele é a mesma coisa que um Civic, por exemplo. Sim. Né? E tem pacientes que chegam pra gente falando, não, eu já fiz 3 tratamentos, 3 inseminações, porque era mais em conta, aí o médico achou melhor fazer inseminação. Aí quando você vai ver, tinha um fator tubar e um fator masculino. Então, basicamente, não tinha indicação de fazer esse tratamento. Acabou gastando mais fazendo 3 tratamentos sem eficácia, no lugar de fazer um tratamento que poderia, de fato, funcionar, né? E no final das contas, além de toda a parte financeira, a pessoa perdeu... A expectativa, a frustração e tempo. Que tempo pra gente é o mais importante. Imagina uma paciente de 38 anos que ficou 3 anos fazendo inseminação. 2 anos, 3 anos, 2 anos que seja. Ficou lá 2 anos fazendo inseminação, 1 ano e meio que seja. Vou fazer, tenta, não deu. Aí mais 4, 5 meses, tenta, não deu. Faz 3, 4 inseminações. Exato. Ou faz coito programado. Aí, depois faz 2, 3 coitos programados, depois faz inseminação, porque chega da tem a via sacra, né? Tem. Do paciente. Então, assim,
tem que tomar um pouco de cuidado. Não que não tenha que fazer inseminação. Não que não tenha que fazer coisa. Tem que ter indicação. Exato. É muito mais importante a gente entender o para quem do que o que. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, assim, quando a gente pensa nessas técnicas de maturação, ou mesmo a técnica de cultivo folicular in vitro, que no futuro vai ter, se Deus quiser, e eu espero que chegue logo, a gente hoje já tem bebês nascidos, onde a gente pega o tecido ovariano, congela o tecido ovariano, descongela o tecido ovariano, pega o folículo desse tecido ovariano, matura in vitro, pega o óvulo, matura in vitro, faz o embrião, transfere o embrião e tem um bebê. Esse é o mundo dos sonhos, né? Esse é o mundo dos sonhos. Mas isso, eu acredito que vai demorar pelo menos 10, 15 anos para chegar. E aí, essa técnica, sim, vai beneficiar uma série de pacientes. Muita porque gente. A gente vai conseguir pegar uma paciente que tem, uma criança que tem câncer, coletar o ovário dela e depois de, sei lá, 20 anos, a gente conseguir fazer um embrião. Fora pacientes que a gente tem uma limitação, né? Pacientes com leucemia, pacientes com câncer de ovário. Câncer de ovário, exatamente. Que é uma grande dificuldade pra gente, né? Exatamente. Como é que você reimplanta o câncer de ovário? Exatamente. O tecido ovariano, né? O tecido ovariano, né? Então, assim, essas pacientes vão ser muito beneficiadas. O mundo está correndo atrás disso. Mas ainda vai um tempo ainda pra gente conseguir fazer com que essa técnica chegue na rotina. Só para explicar, às vezes a gente vê na pesquisa, quando a gente olha a pesquisa... É uma coisa linda. Maravilhoso, a gente se empolga. E eu posso falar de carteirinha. Por quê? Porque além de eu ser pesquisador lá na Unifesp, eu sou empresário. Ou seja, eu tenho uma empresa que aplica... Né, eu estava mostrando agora o vídeo para você da celostronco do cachorro. Ou seja, Edson tá famoso, gente. Assim, como que você faz para produtizar uma pesquisa? Gente, quando a gente pensa em produtizar alguma coisa, a gente pegar uma pesquisa, um resultado que foi maravilhoso, nossa, tive um resultado maravilhoso aqui, para você chegar no produto... Nossa Senhora! É uma via sacra. Assim, 3 infartos, vários cabelos brancos. Muito, careca. Ou seja, para você chegar no produto é muito difícil. E o pesquisador, o cara que está lá atrás da bancada, que é idealista, que, putz, eu vou mudar o mundo... Que eu já fui assim, quando eu era jovem, eu achava que, nossa, meu objetivo era mudar a medicina através da pesquisa. Não me desestimular, Edson. Não. Não estou desestimulado, ainda vou conseguir um dia. Eu não. Um monte de gente. Porque primeiro que a gente descobre quando a gente fica velho que a gente não consegue nada sozinho. Sim. Segundo, a gente começa a descobrir, quando você fica um pouco mais, você começa a estudar um pouco mais, começa a adquirir um pouco mais de conhecimento, você tem uma lei que se chama Lei de Jopa. Já ouviu falar na Lei de Jopa? Não? Lei de Jopa é o seguinte. Já ouviu falar na Lei de Murphy, né? Já. Tudo que pode dar errado pode piorar e pode mais errado ainda. Certo? Certo. Ou seja, se eu tenho chance de derrubar essa xícara, pode contar que essa xícara uma hora vai cair. Né? Lei de Murphy. A Lei de Jopa é o seguinte. Quando você acha que você está certo, quando você tem certeza que você está certo, pode contar que você tem muita chance de estar errado. E é isso que aconteceu comigo. Eu, quando era jovem, tinha certo, tava certo, lia os artigos científicos, né? Falava, porque acontece assim, sabia muito de fisiologia, entendia aí. E aí, conforme você vai ficando mais velho, você vai lendo, vida vai te mostrando. você vai lendo, vai aprendendo, né? E vai adquirindo mais conhecimento, e vai adquirindo mais experiência, e você descobre que existe um negócio na ciência que se chamam verdades transitórias. Que é a nossa maior angústia, né? Que é a nossa maior angústia. A medicina é a ciência das verdades transitórias, é isso? Ciência das verdades transitórias. Ou seja, o que é bom hoje pode ser ruim amanhã. O que hoje matava pode não matar amanhã. Mas o que é bom mostra que a gente evolui e aprende mais. Exatamente. Né? Então a gente tem que, primeiro, quando a gente vai transformar uma pesquisa em um produto, a gente tem que ter humildade suficiente para falar, será que isso pode virar um produto mesmo? E também frieza o suficiente, que é o criador que se apaixona pela criatura. Exato. Quando eu tenho uma pesquisa que eu olho e falo assim, nossa, ela é perfeita, eu não tem nenhum fiz defeito. essa bolachinha aqui, ela é maravilhosa. Todo mundo vai querer. Isso aqui, nossa senhora. E a bolachinha não é tão boa assim. Sim. Mas todo mundo vai querer porque eu gosto, porque eu criei.
É o pesquisador que é apaixonado pela pesquisa dele. E aí que você quer errou, provar, né, que ele está certo. Então, o grande pesquisador e o grande cientista é o cara que ele não está apaixonado, ele não é apaixonado por pesquisa. Ele é o cara que fala o seguinte: eu acho que essa bolacha é doce. Eu vou tentar provar que eu estou errado. Se eu não conseguir provar que eu estou errado... É porque eu estou certo. É porque eu estou certo. É isso. A grande maioria dos pesquisadores, a grande maioria das pessoas vive tentando provar que está certo. E o segredo é você provar que você está errado, não você provar que você está certo. Porque se você é o cara que mais vai ter argumento para falar que você está certo. Você é o cara que vai... Porque você acredita que você está certo. Sim. Você tem que se desacreditar Pra você se munir mesmo de todas as... para você conseguir provar que você está certo. Ou seja, prove que você está errado dentro dos seus argumentos e dentro de todos os argumentos de fora para que você consiga saber se você está certo. E aí, quando você vai produtizar, você pega aquela pesquisa que você é apaixonado. Nossa, eu tenho isso aqui, ó, 100% de chance, maravilhoso, né? E aí, você tem que fazer um produto e perguntar para esse produto aqui: será que eu estou certo? Ou será que eu estou errado? Será que eu vou prejudicar as pessoas ou eu vou beneficiar as pessoas? É isso. Quanto eu vou beneficiar as pessoas? Quem eu vou beneficiar? E quanto eu vou beneficiar essas pessoas que eu acho que eu vou beneficiar? Então, a gente tem que ser muito criterioso e a gente tem que ser muito humilde na hora de fazer um produto. Por isso que demora tanto. Mas por isso que quando chega, né? Teoricamente, quando chega já com todas essas respostas. E aí é o mundo inteiro olhando para aquilo e tentando provar que tá errado. E se ninguém conseguir provar que tá errado, provavelmente tá certo. E ainda assim tem produtos que estão errados. Sim. Ainda assim, nada é 100%. Quantos medicamentos entraram e saíram. Fizeram mal para as pessoas às vezes e saíram. Da rotina. Então, assim, por quê? Porque o ser humano sempre, nosso cérebro sempre quer provar que a gente está certo. É gostoso a gente estar certo. Sim. É muito bom a gente estar certo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente tem uma pesquisa, a gente tem que ter humildade suficiente para falar: será que acontece assim? Será que eu estou beneficiando isso? Então, a base de qualquer ciência, e a ciência é a busca da verdade, não é a verdade, a gente tem que tomar cuidado, né? A busca da verdade não é a verdade. A ciência não é verdade. A ciência é o método pelo qual você está buscando a verdade. Exato. Você tem que ter humildade suficiente para sempre falar assim: eu não sei. E se permite aprender, né? Eu acho que é isso. Acho que quando você reconhece que a verdade é transitória, você permite cair um conceito, construir um conceito novo, cair um conceito. Porque senão você vira aquela pessoa que, mas da minha época eu fazia assim, mas eu aprendi que é desse jeito e vai ser desse jeito para sempre. E graças a Deus a ciência não é isso. E por isso que a gente trouxe esse episódio para falar do futuro. Eu fiquei muito animada, sério. Eu vejo uma perspectiva incrível do que a gente ainda vai ver e ainda vai falar velhinho aqui nesse podcast de tudo que aconteceu. Se Deus quiser, eu vou estar aqui para falar do tecido ovariano. Olha falar aí, gente, como tá na prática. Vai ser assim. Exatamente. A gente espera trazer isso para as pessoas. O que um dia vai beneficiar, eu acho que a medicina vai crescer. A medicina tem crescido, é uma das áreas que mais avançam na ciência. Sempre avançou muito, mas o que eu vejo é que o ser humano tem avançado enormemente nas ciências da saúde. E não só em reprodução, mas em outras áreas também. E a única coisa que o nosso papel é fazer com que, primeiro, as pessoas tenham acesso à informação e, segundo, as pessoas tenham acesso à técnica. Exato. Então, geralmente custa caro, depois ele vai barateando. Até que vira acessível e que a gente consegue implementar para todo mundo ou para a maioria das pessoas. Exatamente. A minha missão, a sua missão, a missão de qualquer profissional de saúde é servir. Exatamente. Tem um ditado que fala assim: se você não serve, você não serve. Exato. Não é verdade? Exato. Então, assim, a nossa missão é fazer com que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Se o tratamento é caro hoje, a gente tem que desenvolver tecnologia para que ele seja amplificado. Tecnologia, o que for preciso para fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tratamento, a essa saúde. Isso está acontecendo cada vez mais, né? De passinho de formiguinha, a gente está chegando lá. Tanto informação, como conscientização, como acesso ao tratamento. Acho que a gente está no caminho certo. Que é o papel do nosso podcast. Exatamente. A gente levar informação para as pessoas de qualidade para que as pessoas consigam se munir de informação suficiente para ter um tratamento adequado, ter um tratamento que seja efetivo para ela,
para que elas sejam... se frustrem menos, vamos dizer assim, dos resultados, né? Não criem falsas expectativas, alinhem as expectativas. Então esse é o nosso papel. Bom, acho que a gente está cumprindo esse papel com louvor, vai. Deus ajude, né? Tomara. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham ficado tão animados quanto a gente de ver aí as perspectivas para o futuro, né? Para que a gente consiga melhorar o seu tratamento, o seu atendimento e os seus resultados. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Edson. Tchau, Amei gente, esse episódio. Obrigado. Amei mesmo. Gente, Também um beijo. bastante. Tchau, tchau. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.